Hoje nós vamos falar sobre bloqueio criativo, a dificuldade de criar conteúdo. São pelo menos 5 tópicos anotados aqui para eu tentar te ajudar com a constância na criação de conteúdo e a tua participação nas redes sociais e como continuar fazendo isso de forma que você consiga trazer clientes para o teu negócio. Eu passei alguns meses, algumas semanas talvez, não deu meses, com muita dificuldade de estar aqui. Você pode ver pelo meu canal que eu publiquei menos vídeos nos últimos 2 meses do que eu costumo publicar. Eu costumava publicar todos os dias aqui, mas as circunstâncias da vida me fizeram ficar completamente bloqueado e com muita dificuldade de aparecer. E nesse vídeo eu espero te ajudar a resolver esse problema, porque pode ser que ele esteja acontecendo com você, pode ser que ele apareça em algum momento, ou pode ser que você não tenha nem sequer começado a ter alguma constância, esteja se perguntando como fazer isso. Espero que ao longo dessa conversa eu consiga elucidar as questões para você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo ponto principal, tá? Por que por vezes parece muito difícil criar conteúdo? A gente vai precisar voltar um passo atrás no processo criativo. Eu acredito que um processo criativo ele passa por 3 etapas sempre. Primeira etapa é o consumo de informações. Não importa se você vai tocar uma música, se você vai criar uma música, se você vai fazer um vídeo, se você vai escrever um livro, pouco importa, eu acho, criativamente o que você vai fazer. Você vai precisar absorver algum tipo de informação relacionada àquilo para conseguir fazer. Então, é isso que a gente chama de consumo de conteúdo. Eu chamo de consumo de conteúdo, pelo menos. Então, essa é a primeira das etapas. Se você não está conseguindo criar conteúdo, muito provavelmente você está com uma rotina que não tem horários de consumo de conteúdo bem definidos e você não está conseguindo consumir um conteúdo profundo o suficiente para formar novas ideias. Isso é o ponto que eu quero trazer aqui no final do vídeo, como formar novas ideias, né? O segundo passo desse processo criativo é sintetizar o conteúdo consumido. Já leu aquele livro chamado Roube como um Artista? Então, pensa que a ideia do livro é basicamente, você não consegue criar nada do zero, você só consegue, vamos dizer assim, misturar as coisas e acabar roubando como artista de alguém. Então é basicamente assim, o trabalho da imaginação. O livro Roube como Artista resume o trabalho da tua imaginação. O que a tua imaginação faz? Ela pega todos os elementos que de tudo que você aprendeu, todo o teu repertório, e ela mistura eles numa nova formatação que é única tua. Por exemplo, um dos males que pode surgir, não é que isso, pode surgir da inteligência artificial é que no uso da inteligência artificial você pare de colocar repertório para dentro e fique completamente dependente da inteligência artificial formar as ideias para você. Se você não forma ideias novas no teu interior, com o teu próprio cérebro, se você não sintetiza o conteúdo que você consumiu, você não vai ser capaz de criar algo original. É até meio tosco fazer aspas, né? Porque não existe nada 100% original, porque você sempre vai pegar do que tem na tua memória, a tua imaginação vai trabalhar naquilo, mas é original no sentido de que só a tua imaginação foi capaz de criar naquele formato. Nesse sentido, esse vídeo é original. Eu não tirei essa ideia replicando palavra por palavra nenhum outro vídeo. Aliás, eu não assisti nenhum vídeo para criar esse vídeo. Mas, por outro lado, esse vídeo não é nada original. E tudo que eu vou te falar aqui, eu aprendi em algum lugar e misturei do meu jeito. Então, você tem um primeiro passo que é o consumo, é a absorção. Você tem que ser como uma esponja que absorve de todos os lados. Segundo passo é a sintetização, ou seja, você vai fazer uma curadoria de tudo que foi consumido, vai tirar o mais importante e vai refazer num formato novo que é seu. E aí sim, a parte final do processo criativo é a criação em si, que é a gravação desse vídeo, que já é a criação dos tópicos do que eu vou falar aqui. Então essa última parte, ela é completamente dependente das anteriores. Assim, eu não preciso me concentrar em criar conteúdo, eu só preciso me concentrar nas 2 etapas anteriores, só preciso me concentrar em consumir conteúdo e sintetizar o conteúdo consumido. Não existe outra forma. O conteúdo criado, ele é um mero reflexo disso. E tudo que eu vou precisar para criar o conteúdo é organizar as ideias para conseguir fazer aquela criação acontecer. E a organização das ideias, ela vem depois da síntese. Primeiro eu consumo um monte de coisa, depois eu tiro o suco, o mais importante, aí eu organizo
Pronto, agora é só eu pôr para fora aquilo que está organizado. Afinal de contas, assim é uma música. Se você sabe mexer no violão, sabe fazer o piano, tocar lá, você conhece as notas, conhece as teclas, conhece as cordas, mas quando você cria uma música, você organizou numa determinada ordem, com uma determinada melodia, enfim, por aí vai. Então, o importante é, o que nós vamos trabalhar daqui em diante na nossa conversa, é justamente como eu torno o processo de consumo viável, como eu não bloqueio ele. Porque o bloqueio criativo, ele é um bloqueio nesse fluxo, vamos dizer assim, né? Se você, vale muito a pena ler esse livrinho aqui do Rick Rubin, né? É um livrinho um tanto, às vezes um tanto maluco, mas muito legal, que é o ato criativo, uma forma de ser. Onde ele basicamente vai te convidar a construir uma forma de vida em que você está aberto a receber o conteúdo para poder criar as coisas com ele. E aí vem, qual foi o problema número 1? O maior problema de todos que me impediu de conseguir criar conteúdo e ter a criatividade florescendo? Muito trabalho. Na verdade, o que aconteceu é, eu faço a gestão de 4 negócios diferentes, são 4 empresas, 4 CNPJs diferentes. Só que nessa gestão eu tive muita coisa para fazer com inteligência artificial e com pessoas ao redor desses negócios. Isso me deixou completamente preso em reuniões, preso em computador, em processos e com muito pouco tempo disponível para as 2 principais atividades que sempre me fizeram ter criatividade e gerar conteúdo. A primeira delas é a meditação. Meditação não aquela oriental, um tanto budista e que a gente deixa os pensamentos irem e virem. Esse é um tipo de meditação interessante, muito bom de fazer para muita gente, mas é uma meditação ocidental, meditação que vem lá do Hugo de São Vítor, desses professores pedagogos, que é basicamente o ato de refletir em uma ideia, e não de deixar as ideias irem e virem. Não, eu vou me concentrar numa ideia específica e eu vou fazer ela florescer. E esse ato de meditação, onde você vai parar e ficar refletindo em cima de uma ideia, ele só pode acontecer se você estiver desocupado. Ou seja, não dá para você parar para pensar se você estiver fazendo alguma coisa. Então você tem que literalmente, assim, ó, o que eu faço literalmente? Pego um caderno e começo a escrever, sem parar, tudo que está na minha cabeça a respeito daquela ideia. Por exemplo, ontem mesmo eu criei o processo, a ementa curricular da minha escola, que é a UPB School, a única escola de One Person Business que existe no Brasil. Negócio de uma pessoa só, para quem quer ter negócio sozinho. Criei uma ementa de 3 anos, agora a gente vai ter cadeiras semestrais, nós vamos ter planos trimestrais, nós vamos ter certificado anual e em 3 anos vai ter completado todo o meu curso. A minha escola tem como objetivo te formar para ter uma empresa sozinho. E nessa formação eu preciso de 3 anos de trabalho. Foi o que eu, depois de muito refletir desde a semana passada e escrever e rabiscar, foi onde eu comecei a chegar ontem com essa ementa. Montei a ementa do primeiro trimestre da escola, que está acontecendo agora, né? Começou ontem as aulas desse primeiro trimestre dessa nova ementa. E para fazer isso eu precisei parar de fazer coisas. Eu precisei sentar e ficar concentrado em pensar nisso. Como a gente pensa em palavras, você pode pensar tanto em silêncio, ou seja, a palavra acontecendo dentro da sua cabeça, quanto escrevendo, quanto falando. Por isso que é ótimo criar conteúdo, porque quando você vem aqui num vídeo e você fala, o que você está fazendo é pensando. De certa forma, você está sempre pensando quando você dá uma aula. Então, cada vez que você dá uma nova aula sobre o mesmo assunto, você fica melhor naquele assunto. Você vai passando a ficar cada vez mais inteligente naquele quesito, porque você está repetindo aquilo enquanto você pensa, está repetindo com palavras. Então, eu literalmente preciso parar e escrever num caderno para conseguir pensar a respeito de um assunto. Te convido a fazer o exercício de ter cadernos espalhados pela sua casa e canetas espalhadas pela sua casa, tanto que às vezes eu quero uma caneta específica, eu não sei onde ela está, e um caderno específico também não sei, porque isso vai te ajudar a pensar melhor e vai te ajudar a tirar tempo para isso. O fato de você ter que escrever num caderno faz com que você não mexa no celular, que você não mexa num site do computador. Então você vai, com certeza, se concentrar muito mais para fazer isso. E a segunda ação, o segundo hábito que a gente poderia dizer que é o hábito primordial para eu conseguir ser criativo, é o hábito da leitura. Agora já a gente fala disso. Eu estou recebendo aqui algumas comidas, muito obrigado.
Muito obrigado para esse aqui também. Queria mel Olha ou lá. doce? Doce de leite, sem dúvida. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então tem aqui o waffle e doce de leite, coisa maravilhosa. Então, o segundo hábito, que é o da leitura, ele tem algumas coisas específicas que precisam acontecer nele. 8h30 da manhã, né? Coisa maravilhosa, cara. Isso que vida de trabalhar em casa. Que cheiro bom, diga-se de passagem. Então, o hábito da leitura, ele é basicamente, ele tem uma coisa muito específica que tem que acontecer. Você precisa anotar no seu livro e você precisa escolher os livros com base em um objetivo. Então, quando você está lendo livros, e eu leio livros por mero prazer, né? Agora eu estou aqui, olha que livro maravilhoso que está aqui comigo, A Morte de Arthur. Olha que coisa linda, cara. Então, eu vou começar a ler esse livro hoje. Só que isso aqui é a história do rei Arthur, contada pelo Malory, pelo Thomas Malory. Então, isso aqui eu não vou ler ele anotando para ter ideias, não, isso aqui é para formar a minha capacidade de contar histórias e de perceber a vida humana. Se você quiser dar uma utilidade para isso, mas é mero prazer, isso aqui é entretenimento, é alegria, felicidade plena. Agora, para você ter criatividade, isso é muito importante, porque são histórias, e nós vivemos de histórias, nós vivemos por histórias. Mas você vai querer ler livros que estão relacionados aos seus objetivos. Então, se o seu objetivo é ser criativo, por exemplo, pô, vale a pena. Pega esse livro, faz isso aqui, entendeu? Olha, vamos aqui, ó, abrir, ó. Tá vendo? Você consegue ver que está grifado o livro em algumas partes, ó. Eu tenho coisas escritas, eu grifo o livro. Vamos ver se tem mais aqui, ó. Que grifado. Então, um livro bem lido é um livro que você vai escrever aqui na beirada do livro. É um livro em que você vai conversar com o livro. Então você estabelece um objetivo. Eu quero ser mais criativo. Pego este livro. Agora eu vou transformar a leitura em uma conversa. Eu vou conversar com esse autor e eu vou escrever tudo o que eu penso e eu vou questionar tudo que me ficar de dúvida e eu vou colocar todas as ideias que me vierem para vídeo, para post, seja lá o que for, para aula. Eu vou colocar tudo aqui, ideia de negócios, ideia, não importa. Você vai pegar um livro e você vai transformar um livro numa conversa, sempre. Quando você fizer isso, você vai estar alimentando já esse processo criativo do começo. Então, o maior problema que eu tive até agora foi não ter o tempo para, um tempo, ou melhor, tempo suficiente para que essa leitura eu consiga avançar nela no dia a dia, ou seja, precisa de mais ou menos uma meia hora pelo menos por dia, para você ler um livro com anotações e pensando. E você precisa manter uma constância nisso, porque não adianta ler isso, fazer um dia lendo 5 horas um livro e depois passar 10 dias sem ler um livro, porque o que faz o processo criativo acontecer, o que acaba com bloqueio criativo é o consumo constante e moderado. Não é assim, muito hoje, nada amanhã. É um pouquinho todo dia, meia hora todo dia, 45 minutos todo dia, 1 hora todo dia. Se você fizer nessa linha, se você se organizar a tua rotina para isso, igual hoje eu acordei 3h30 da manhã sem sono, eu vou ler. Fiquei 1h30 lendo quase. Fui para academia, era 5 e pouquinho. Então, se você consegue organizar a sua rotina para ter esse tempo de leitura, é inevitável que você tenha o que dizer. Inevitável. Se você está lendo, e você está meditando, está pensando a respeito das coisas, existe um negócio, alguém me falou isso uma vez, a verdade ela pede para sair, ela quer ser compartilhada. É inevitável, você não consegue guardar para si. Você vai precisar falar dessas coisas. Eu tenho certeza que em algum momento você já sentiu isso na sua vida. Que você aprendeu algo tão interessante que você precisava contar para alguém. Isso acontece com fofoca, né? Mas isso acontece com conteúdo bom. Isso acontece com educação, com desenvolvimento intelectual. Você quer contar para alguém. Então você precisa desse momento de aquisição do conteúdo em leitura e na meditação para você sintetizar as coisas lidas com as coisas vividas, com a tua experiência. Aí existe um próximo ponto muito importante que estava acontecendo. E veja, isso aqui, eu enfrento esse problema, cara, desde 2020, que eu comecei a levar meu negócio a sério. É um negócio absurdo. Eu vira e mexe, eu estou enfrentando esse problema sem motivo algum, que é pressa de ter resultado. Todo mundo passa por esse problema. Veja, não importa, e hoje eu posso te dizer, não importa o resultado.
Quando eu não tinha nenhum dinheiro, era pressa para ter algum dinheiro. Quando eu tinha algum dinheiro, era pressa para ter dinheiro suficiente. Quando eu tinha dinheiro suficiente, era pressa para ter dinheiro para guardar. Quando eu tenho dinheiro suficiente e para guardar, é pressa para ter mais dinheiro. E quando eu tenho mais dinheiro, é pressa para comprar alguma coisa. Sempre existe uma razão para você ter pressa, para você ter mais resultado. É impressionante. Não, que agora eu quero mais inscritos no meu canal, que agora eu quero mais seguidores. E não importa o número que você tem, você sempre quer mais. É o anseio da alma humana. A alma humana e a inteligência humana ela foi feita para captar o infinito. Ela tem potencial infinito. Então ela quer um objeto infinito que possa saciá-la. Esse é o anseio da alma humana. A gente transfere isso para coisas que são finitas. A gente acha que a gente vai se saciar com coisas que aparentam ser infinitas, mas elas não são. Então, enfim, o problema é pressa do resultado te impede de formar uma ideia boa o suficiente que vale a pena ser dita. E a pressa do resultado faz com que eu queira ter pressa no consumo, e esse é o problema. O problema não é você gravar todos os dias, porque gravar todos os dias é até bom. O problema é que se você tiver pressa no consumo, você vai ter pressa para passar pelo livro, você não vai ler ele direito. Você vai ter pressa para refletir, você não vai passar tempo suficiente meditando. Você vai ter pressa para formular uma conclusão, e aí você não vai pegar pontos de vista suficientes para que você consiga formular uma conclusão que seja interessante o suficiente para as pessoas ouvirem e que elas queiram ouvir cada vez mais. Então, a pressa do resultado atrapalha demais o processo criativo. Por quê? Porque a criatividade ela precisa ser desapegada. Por incrível que pareça, nós vivemos essa tensão aqui no digital, ou em qualquer negócio, diga-se de passagem, que é a tensão entre a criatividade que precisa de tempo para acontecer e que precisa dizer algo que não é dito por um resultado, é meio que uma expressão, e a tensão de você precisar construir resultado, fazer um processo ser executado ao longo do tempo. Daí vem o processo criativo. O processo criativo ele é quase um paradoxo. É eu tentar conter algo que parece incontinente, entendeu? Tem uma mosca aqui. É eu tentar conter algo que parece impossível de conter. Que a criatividade ela parece querer liberdade. Então o que você tem que fazer e que atrapalha muito o processo criativo? Eu te falei que você tem que ter um objetivo para ler. Só que você também tem que ter um objetivo na hora de criar. Bom, eu vou fazer esse vídeo e esse vídeo precisa resolver isso daqui. Eu quero chegar nesse ponto específico. Eu quero responder esta pergunta. Eu quero resolver este problema. Quando você contém a criatividade, você coloca uma caixinha. Tá, eu vou falar sobre este tema e não sobre qualquer coisa. Essa continência ela te dá mais capacidade criativa do que o contrário. Então, a pressão do tempo, ela pode atrapalhar criativamente, mas a continência do tema, ela te ajuda criativamente. Então, o problema de você ter pressa é que você, na pressa, você não se dá tempo suficiente para a parte que ela, por incrível que pareça, é a que mais demora, mas é a que não é a parte mais prática, que é a concepção daquilo que vai ser dito. Que ela passa pela meditação, mas tipo, olha, qual vai ser o meu vídeo de hoje? Eu preciso parar para pensar nele. Não dá para só na correria do dia a dia esperar que vá vir uma ideia e eu vá para uma reunião e grava. Não, isso não vai acontecer quase nunca com você. Então, precisa ter um momento da tua semana que seja, que você vai fazer a lista dos temas. E você vai conter as tuas ideias, a sua criatividade dentro daquela caixinha para aquela peça de conteúdo específica. E aí nós temos um quinto ponto, que assim, é absurdamente óbvio. Você vai falar assim, meu Deus, já ouvi isso aqui 1 zilhão de vezes. Mas assim, cara, é impressionante como ele sempre se prova verdadeiro. Sempre que eu fico mais preso a redes sociais, eu sou menos criativo. Por quê? Porque a criatividade, ela vem da profundidade. Para você conseguir... Cara, assim, ó, eu vou ser bem honesto contigo. Isso não mudou desde 2018 que eu estou criando conteúdo. Desde 2020 que eu estou vendendo. Eu estou vendendo desde 29 de novembro de 2019. Desde ali eu estou vendendo. Eu te garanto. O conteúdo, quanto mais longo, melhor tende a ser a performance para você ter um bom negócio. Você precisa criar vídeos longos e textos longos. E não ficar criando vídeos curtos e textos curtos. Isso não mudou até hoje. Isso não mudou com o TikTok. Isso não mudou com o Reels. Isso não vai mudar, cara. Por quê? Porque
nós ansiamos por profundidade, meu amigo. A gente quer coisas profundas. Quando você fica preso às redes sociais, procurando conteúdo em Reels, tentando se inspirar no que outra pessoa está fazendo, você acaba ficando preso numa camada de superficialidade que te impede de criar um conteúdo mais longo, que é o melhor conteúdo, é o que mais vai ajudar as pessoas, é o que mais vai aumentar o nível de consciência delas e é o que mais vai te dar retorno em termos de vendas mesmo e de engajamento, diga-se de passagem, no longo prazo. Então, se você fica preso às redes sociais, fica preso a uma superficialidade, você não consegue ser criativo. O meu segundo maior problema, o maior problema foi a quantidade máxima de trabalho, o meu segundo maior problema foi gastar muito tempo em rede social, olhando alguma coisa no Instagram, querendo achar algum vídeo legal no YouTube, ao invés de fechar esse negócio e ficar lendo livro. Assim, é a insistência da minha parte, mas você tem que ler livro, meu. Você tem que ler livro todo dia, você tem que andar com livro, tem que ter livro pela tua casa, tem que ter livro em todos os cômodos da sua casa. Pode ler um pedaço de um livro, depois vai lá na cozinha ler um pedaço de outro. O importante é que se você está constantemente, moderadamente lendo, você vai sempre formar ideias mais profundas, um raciocínio mais longo, que tem causas e efeitos, vão dando numa linha que gera muito mais formação para quem te ouve. E isso vai te levar a criar muito mais conteúdo com muito mais facilidade. E aí a conclusão aqui para mim é, como então eu formo boas ideias? A resposta ela acaba sendo simples, é aquela coisa assim, é mais fácil dito do que feito, mas é simples. Você precisa de profundidade. Escolha um tema e estude ele. Não, eu quero aprender sobre criação de conteúdo. Então beleza, então compre livros, compre cursos, faça mentorias, mergulhe num tema enquanto você, vamos dizer assim, horizontalmente generaliza. Eu estudo um pouquinho de várias coisas, mas existe sempre um tema central que eu gosto, que eu leio mais, que eu estudo mais, que eu gosto mais de ficar pensando a respeito. E aí você vai conseguir construir muito mais ideias dentro desse tema para você criar conteúdo assim, infinito. Nesses 6 anos criando conteúdo praticamente todo dia, seja no Instagram, seja no YouTube, seja com vídeo, com texto, com story, são milhares e milhares e milhares de peças de conteúdo e aulas. Cara, eu posso te falar, dá para nós criarmos conteúdo todos os dias se a gente estiver consumindo conteúdo todos os dias e deixando um tempo na nossa rotina para não fazer nada e ter um ócio criativo. Aí sim você consegue manter a constância e você passa por todos os bloqueios criativos. Muito mais rápido do que você vai passar se você estiver sempre ocupado com alguma coisa. Mais profundidade, menos superficialidade na vida vai te ajudar sem dúvida nenhuma. Se você quiser aprender a construir um negócio de uma pessoa só, clique no link da descrição desse vídeo para conhecer a escola onde eu te ajudo a construir esse negócio. Nós vamos ter um workshop no dia 18 de julho, um workshop oferecido pela escola. Nesse workshop você vai ter um gosto do que é a escola com 3 horas de aula, onde nós vamos construir um negócio. Nós vamos construir a estrutura do seu negócio, em criação de conteúdo, inteligência artificial e formação de ofertas. E a partir daí você começa a ver o que é a minha formação de um negócio de uma pessoa só. A OPB School é a única escola de negócio que tem no Brasil para negócios de quem quer trabalhar sozinho e dentro de casa. Igual eu faço. Tamo junto, até a próxima!